Olá, boa noite. Eu me chamo Solane Carvalho, sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós temos o prazer, a alegria de estar conversar com a advogada Fernanda Coutinho, que vai nos falar um pouco sobre direitos da pessoa com doença autoimune. Um assunto muito importante que traz muitas dúvidas e questionamentos também. E nós vamos aqui esclarecer, tentar trazer um pouco de informação sobre isso com a doutora Fernanda Coutinho. Muito obrigada a todos que estão chegando. Vamos aguardar aqui a entrada da doutora Fernanda. Muito prazer, um tema muito importante. Nós esperamos que esse tema que a live de hoje possa esclarecer algumas dúvidas. Quando a gente fala em doenças autoimunes, nós quase sempre estamos falando de pessoas que convivem com uma condição crônica, debilitante, que demanda um tratamento contínuo, que é um tratamento que deixa essa pessoa muitas vezes debilitada. São pessoas que, na sua grande maioria das vezes, estão ainda no mercado de trabalho e são pessoas que precisam de uma atenção e de estar de alguma forma contempladas por todo esse arsenal de benefícios previdenciários que são relativos a todos os trabalhadores de forma geral, né? Mas quando a gente fala em doença autoimune, surge para o portador de doença autoimune essas dúvidas em relação aos seus direitos, não é? Quer dizer, a sua condição, a sua patologia em si pode lhe dar o direito a algum benefício? São essas perguntas e esses questionamentos que nós vamos hoje tentar sanar de alguma forma com os esclarecimentos, com o conhecimento da doutora Fernanda Coutinho, especialista em direito à saúde, em benefícios previdenciários. Vamos falar um pouco sobre aposentadoria, auxílio-doença, sobre BPC, sobre isenção de imposto de renda. Nós sabemos que a Receita e o governo adotam uma relação de patologias que são beneficiadas por isenção de imposto de renda. São aquela relação conhecida como a relação de moléstias graves, não é? Então, nós queremos saber, por exemplo, como ficam as doenças autoimunes nesse cenário. A policondrite recidivante, por exemplo, é uma patologia, para quem não sabe, é uma doença autoimune, considerada rara. Ela tem uma incidência de 1 a 5 pessoas em 1 milhão. Então, dentro do universo de doenças raras, é uma doença extremamente rara, que causa uma inflamação sistêmica de cartilagens, afetando também o tecido conjuntivo. Qual é o potencial que essa patologia tem? Bem, ela tem um potencial grave porque pode acometer áreas nobres, como a árvore brônquica, traqueia, vias aéreas, não é? Enfim, debilitando bastante e até colocando a vida dessa pessoa em risco. É considerada uma patologia grave por suas implicações. Então, nesse sentido, nós vamos hoje tentar trazer alguma luz sobre essa patologia e os benefícios que pessoas, não só com policondrite, mas também com outras patologias. A doutora está aqui. Ela está entrando. Olá, doutora, boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Um prazer estar com a senhora, doutora. Tudo bem? Muito bem, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu sou a Solane Carvalho, presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Esse grupo foi criado em 2018, doutora, para dar um apoio a pessoas que convivem com essa patologia, que é a policondrite recidivante, uma doença autoimune considerada rara, de 1 a 5 pessoas em 1 milhão são acometidas por essa patologia, e ela é considerada grave, está dentro das patologias consideradas graves, porque
ela causa uma inflamação sistêmica de cartilagens que pode afetar áreas nobres, como a artéria brônquica, traqueia, vias aéreas e tal, e até, num caso mais grave, enfim, tem um potencial letal, né? Então, eu estava aqui falando da importância da gente falar sobre doenças autoimunes e os direitos que essas pessoas têm, né? Quase sempre as pessoas com doenças autoimunes são pessoas que convivem, estão no mercado de trabalho, são pessoas que têm uma vida relativamente ativa, mas de vez em quando são obrigadas a interromper essas atividades por conta das demandas da sua patologia, das sequelas dessa patologia. E muitas vezes não sabem como lidar com essa situação. Quer dizer, essas pessoas têm alguns direitos, alguns benefícios previdenciários. Quais seriam? Porque pessoas com doenças autoimunes convivem com uma condição quase sempre degenerativa, debilitante, crônica, né, doutora? Fazendo uso de medicamentos, às vezes, com efeitos colaterais mais fortes. Então, vamos trazer um pouquinho de luz, de esclarecimento, né, para essas pessoas que vivem nessas condições. Muito obrigada por sua presença aqui conosco. Boa noite, eu que agradeço o convite. Fico muito elogiada por ter convidado, até para falar um pouquinho dos direitos, né, das pessoas, inclusive o pessoal que a gente fala doenças raras, né, doenças autoimunes. Então, eu vim falar um pouquinho. Meu nome é Fernanda, tá? Eu sou professora de Direito e advogada também. A minha especialização é em Previdência, né? Previdência e Direitos Trabalhistas, mas a minha paixão é a Previdência Social, né? E trabalho muito com essa questão da doença, né? Quais os direitos da pessoa, né? Até o benefício que ela pode conseguir, né? E quando a gente fala de doença autoimune, doença rara, né, que tem muitas que não estão na lei, né, a gente fala no rol da lei, geralmente só conta assim, as principais, que a gente fala câncer, AIDS, né, existem só alguns nomes de algumas doenças, né, e aí às vezes parece muito história, olha, mas eu tenho lúpus, né, eu tenho... fibromialgia, né? Então, são doenças que não aparecem, né, no rol da lei. E aí as pessoas não sabem que elas, dependendo do caso, né, elas podem vir a ter direito a receber algum benefício, né? Sim, apesar de falar de previdência, né, a gente tem inúmeros benefícios lá. Então, a gente pode falar de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, né? E tem um que muitos não conhecem, que a gente chama de BPC, que é o famoso LOAS, né? Sim, o benefício de prestação continuada, né? Você que está sempre junto, né, com o pessoal, você sente as dores deles, né? Com certeza. Sabe, né? Todas as dificuldades que eles passam. Eu entendo um pouquinho da dificuldade que eles passam de conseguir benefícios, né? Sim. E você, no caso, conhece, né, as dores que eles passam, né? É verdade. A falta de informação, né, que a gente fala. Doutora, porque, por exemplo, a grande maioria das doenças autoimunes, elas são crônicas, elas se tornam crônicas e ainda não existe uma cura. A gente tem períodos de remissão, que é a ausência de sintomas, né? Mas esse período de remissão, ele não é eterno, depois a doença volta a se manifestar. Algumas pessoas ficam por um bom tempo em remissão, sem sintoma nenhum, e conseguem ter quase que uma vida totalmente normal. Mas a doença está ali, e dependendo do grau dessa doença, ela pode ser moderada, pode ser leve ou pode ser grave, ela afeta diretamente a vida produtiva dessa pessoa, não é? Ela afeta diretamente, porque são pessoas que sofrem a sequela dessa patologia no seu dia a dia, né? no seu corpo, não é? E algumas são bastante debilitantes, né? Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo. Na policondrite recidivante, nós temos muitas pessoas com traqueostomia, por estenose de traqueia, não é? Temos pessoas com surdez,
absoluta, né? Então, é uma patologia que traz uma deficiência em alguns casos, né? A deficiência auditiva em alguns casos. Num caso mais extremo, pessoas podem perder a visão por conta das alterações também oftalmológicas. Enfim, é uma doença que exige um acompanhamento permanente e as pessoas ficam com muitas dúvidas, né? A policondrite, assim como outras patologias, não estão nesse rol, né? Foi muito interessante a senhora falar sobre isso, porque é uma dúvida muito frequente entre as pessoas, que assim, minha doença não está naquele rol, né? Que é AIDS, câncer, doença de Page, esclerose múltipla. Então, minha doença não está ali. Eu não tenho direito à isenção, por exemplo, de imposto de renda, ou eu não tenho direito aos benefícios? Não, aí é que eu falei, né? Esse rol que fiquei, a gente fala assim que ele não é taxativo, né? O que significaria taxativo? Não é só o que está ali, né? A gente fala que ele é exemplificativo. Então, por exemplo, como eu disse, né? Se você pegar o lúpus, né? Ou uma doença também que ela é incapacitante, ela não está, né? Mas se ela incapacita a pessoa para exercer a sua profissão, as suas rotinas, né, cotidianas, diárias, dentro de casa, né? Se ela incapacita, ela entra também a ter direito a receber um benefício, como uma isenção do imposto de renda, né? Ou como um benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? É o que eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? Eu falo o seguinte, gente, olha, vamos pegar 2 tipos de doença, né? A AIDS e o câncer. Vamos lá. São 2 doenças que, dependendo, a pessoa consegue tratar e viver, né? Assim, exercer as suas atividades, se ela estiver em tratamento. Agora, dependendo, se essa doença estiver incapacitando a pessoa, então pega lá um câncer que a pessoa está fazendo a quimioterapia, toma muitos remédios fortes, ela não consegue sair da cama, né? Nesse caso, essa doença, ela está incapacitando essa pessoa para trabalhar. Então, ela tem o direito a receber um auxílio-doença, ou, dependendo do caso, né, mais grave, uma aposentadoria por invalidez. Isso, quando eu falo, para quem contribui com o INSS. Correto, tá? correto. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, o INSS é uma seguradora, né? Então, assim, quem contribui tem direito a receber o benefício. Existem algumas particularidades, algumas exceções que daqui a pouco eu vou explicar que muita gente não sabe, tá? Ah, sim, Mas, tá. por exemplo, então, assim, recebe quem paga. Mas existe aquele benefício que chama BPC, que é o benefício de prestação continuada. É o famoso LOAS, todo mundo conhece por LOAS, né? Mas o certo é falar BPC. LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. É ela que regulamenta esse benefício BPC. O LOAS, por exemplo, né, o BPC, não precisa ter contribuição para o INSS, tá? Sim. Não precisa, porque ele é um benefício assistencialista. Ele paga em torno aí de um salário mínimo, né? E ele é para 2 tipos de pessoas. Para quem tem mais de 65 anos de idade, ou para quem é deficiente. Só que, você vê, a lei não fala para quem tem doença. Ela fala assim, para quem tem 65 anos ou para quem é deficiente e que seja da baixa renda, né? Tem que ser da baixa renda, que receba aí até 1/4 do salário mínimo, né? Mas quando a gente pega uma doença que incapacita, que torna a pessoa deficiente, então quando você me diz que a pessoa perde a audição, ela perde a visão, né? Ela entra também como deficiência, certo? Entendo. Então, ela teria direito ao benefício de prestação continuada. Muitas pessoas não sabem disso, porque elas acham que é só para o idoso ou que é só para o deficiente. E no caso, doutora, por exemplo, uma pessoa com uma sequela grave da doença poderia até solicitar uma aposentadoria por invalidez, num caso, por exemplo, digamos, de surdez permanente.
Assim, geralmente quando uma pessoa ela está com a incapacidade, né? A primeira coisa que ela faz é entrar com pedido de auxílio-doença. Qual que é a Sei. diferença do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez? O auxílio-doença é enquanto a pessoa se encontra incapacitada. Então, por exemplo, ela vai fazer um tratamento do câncer, por exemplo, tá? O auxílio-doença. Vai ficar 2, 3 anos fazendo o tratamento. Quando a pessoa se recupera, né, consegue se recuperar, o INSS vai lá e corta o benefício porque a pessoa conseguiu se recuperar. Agora, Correto. suponha que ela ficou com uma sequela permanente, né, que não volta mais. Sim. Aí ela teria direito a uma aposentadoria por invalidez. Tanto é que a gente faz uma diferença. O auxílio-doença é para incapacidade temporária, tá? Que a pessoa vai fazer um tratamento durante 2, 3, 4 anos, né? Uhum. Já a invalidez, ela é uma incapacidade permanente. Então, assim, eu vou dar um exemplo que você consegue visualizar bem, tá? Vamos pensar num caminhoneiro, tá? Um caminhoneiro perdeu a visão. Vamos lá, perdeu a visão. Você concorda que ele não vai conseguir mais exercer a profissão dele de caminhoneiro? Ele Sim, precisa sim. dirigir a visão. Logo, ele tem direito a receber a aposentadoria por invalidez. Por quê? Correto. Porque ele ficou incapacitado de forma permanente a exercer a profissão dele, tá? É Entendi. diferente se ele tivesse com uma doença e que ele conseguisse tratar e voltar a exercer a profissão dele. Aí não dá uma invalidez, aí teria o auxílio doença, né? Então vamos Entendi, pensar numa perfeito. pessoa que está com a doença, mas ela consegue fazer o tratamento e voltar, né, ao que era antes, né? Aí é auxílio doença. Se ela ficar com a sequela, então quando a gente fala, perdeu a audição, ela depende da audição para exercer a profissão dela, né? Aí é uma invalidez, né? Perdeu a visão, Entendi. depende da visão para exercer a profissão dela. Uma invalidez, porque Entendi, é uma doutor. incapacidade permanente. Doutora, então, no caso, o que a senhora está nos dizendo é o seguinte, por exemplo, a doença em si, o CID da doença em si, não é por si só uma razão para a concessão de uma aposentadoria ou isenção ou um benefício. Digamos, a sequela, né, ou a condição que essa doença está trazendo para a vida dessa pessoa, né? Se é uma condição incapacitante, não é isso? Isso, é isso. Então, a análise que a gente sempre faz é essa. Primeiro você pega a doença e o que ela está ocasionando na vida dessa pessoa. Né? Olha, ela está ocasionando uma incapacidade temporária que dá para fazer o tratamento. Né? Então, quando eu falo assim do câncer, que a gente tem vários, né, graus, né, que a gente fala. Então, assim, o câncer, a pessoa está no começo, por exemplo, está tomando uma medicação, está conseguindo controlar, e ela está conseguindo trabalhar, né? Sim. Aí, ela consegue, mas suponha que ela precisa fazer a quimioterapia por um tempo, auxílio doença. Suponha que por conta da quimioterapia não deu certo, ela está acamada, os remédios são muito fortes, né? Essa pessoa não consegue e ficou com alguma sequela permanente que incapacite ela de exercer a profissão dela. Aí uma invalidez. Tá? Então, Entendi. E no caso do servidor, por exemplo, um servidor público, ele pediria uma licença, né, um afastamento. Seria isso, né, doutor? Isso mesmo. O Até servidor, ele... ele tem umas diferenças, né? Eu vou dar um exemplo que eu também sou servidora, né? Eu sou funcionária pública, sou professora concursada, né? Na área do direito, então, eu, como servidora, eu sou estatutária. Então, se eu fico doente, preciso ficar afastada, eu peço uma licença, que seria um afastamento, igual o INSS, né? E aí, Sim, se eu ficar incapacitada permanente para exercer minha profissão, aí uma invalidez, né? Vou dar um exemplo, ó, perfeito. sou professora, suponha que minhas cordas vocais ficam um tempo a gente vai perdendo, né? Suponha que eu não consiga mais falar, né? Não consiga mais dar aula por conta da voz. Aí é uma invalidez. Agora, suponha que eu precise fazer o tratamento para tratar a corda vocal por um período.
auxílio-doença. Perfeito, doutora, perfeito. Deu para entender muito bem. Inclusive, doutora, nós aqui do Policondente Amigos estamos aguardando um projeto de lei que até foi, nós fizemos uma carta, essa carta felizmente conseguiu chegar ao Senado e já existe hoje um projeto de lei aguardando votação para incluir a policondrite recidivante como doença grave, não é? Incluí-la nesse rol de moléstias graves. Isso traria em si alguma alteração para fins de benefícios? Como a senhora veria isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, aquele rol de doenças, né, ela é isenta de carência. Eu vou explicar o que é carência, tá? Lembra que eu falei que o INSS ele é uma seguradora, né? Então, por exemplo, é igual eu falo do plano de saúde. Se você contrata um plano de saúde hoje, né, e amanhã você liga e você quer marcar uma consulta, o que o plano de saúde vai falar? Precisa de carência. Suponha que você fala assim, eu quero marcar uma ressonância. Ele vai falar, precisa de carência, precisa pagar 6 meses, alguma coisa assim, né? E uma cirurgia, então, nossa, só daqui a um ano, né? O INSS não é diferente, tá? O INSS é assim, suponha que você nunca tenha contribuído na vida e começou a contribuir hoje, tá? Começou a contribuir hoje, amanhã descobre que está doente e precisa se afastar, né? Para você conseguir receber o auxílio-doença, você tem que ter pelo menos 12 meses de contribuição. Isso para quem nunca pagou INSS, tá? Precisaria ter 12 meses de contribuição para conseguir receber o auxílio-doença. Agora, suponha que você comece a pagar hoje, daqui uma semana você descobre que você está com a doença, né? A doença que está lá na lista né, na lei, no rol, tá? Suponha então na lei constar o câncer, tá? Então, suponha que daqui uma semana descubra que está com câncer. É isento de carência. Você não precisa ter os 12. Exatamente. Então é uma mudança, né, doutora? É um avanço, tá? É um grande avanço incluir a doença no rol de moléstias graves, né? Sim, porque ajuda bastante, tá? Então, com certeza. Dessa isenção, a da isenção de carência, né? Então, assim, para visualizar bem, vamos dar um exemplo. Acidente de trabalho. Se você começa a trabalhar hoje, é registrada hoje, chega no final da tarde, você sofre um acidente, você não precisa ter os 12 meses de carência. Você já consegue pegar o auxílio-doença, por exemplo. Sim, entendi. Carência. Então, a mesma coisa com as doenças que tem lá no rol da lei, né? Então, o câncer, né? Tem as doenças que tem lá. É isento de carência. Tá? Ótimo. Deixa eu falar com as pessoas. Gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, se tiverem perguntas, tá? Para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, muito obrigada. Eu vi aqui algumas pessoas estão com dificuldade de entrar, não sei o que está acontecendo, eu recebi ali uma mensagem ali em cima, alguma coisa talvez na internet ou no Instagram, não sei. Enfim, depois o vídeo fica gravado e as pessoas vão ter oportunidade, né, de ver, de assistir, né? Doutora, a senhora falou em planos de saúde, né? Então, no que se refere a planos de saúde, qual seria a diferença? Existe alguma diferença nessa abordagem? Não, porque aí plano de saúde, né, eles têm, aí a gente fala que a gente já entra numa esfera civil, né? O civil é diferente de previdência. Quando você entra na esfera civil, a gente está falando de contrato, né? Contrato entre particulares, né? Então, aí depende muito do que está no plano, do contrato do plano de saúde, né? Aí é um pouquinho diferente de previdência social. Né? Sim, entendi. Muito, entre a questão de Código de Defesa do Consumidor. Então, entendi. E quando se fala em doença rara, doutora, que é o caso da policondrite e de outras patologias, a gente sabe também que a gente encontra um pouco mais de dificuldade, né, pela falta de reconhecimento dessa patologia, né?
Tanto na Previdência Social quanto na rede privada, isso costuma ocorrer, né? Concessão de medicamentos é uma coisa difícil também, porque essa patologia não tem ainda aquele protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, né, que é o documento eixo que orienta a terapêutica, a prática, a concessão de tecnologias em medicamentos, em saúde, tanto pelo SUS quanto pela rede privada. As patologias que não têm esse documento, esse protocolo, elas ficam um pouco descobertas também. Então, a gente se vê assim, meio desamparado. A gente espera que esse cenário aos poucos vá mudando, né? E possa ajudar as pessoas. Porque a gente ouve muito falar nessa questão das pessoas pensarem em aposentadoria por conta das demandas da doença. Algumas patologias, doutora, por exemplo, não têm o mesmo padrão para todo mundo. Ou seja, existem pessoas que têm a patologia de uma forma branda, moderada, e outras têm uma manifestação grave. São pessoas que estão permanentemente doentes. Permanentemente doentes. Então, essas pessoas, eu acho que se enquadrariam, né, nesse caso que a senhora falou de afastamento, né, de licença e uma possível avaliação de aposentadoria, né? Até mesmo, que nem eu falei assim, quando a gente fala de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que eu estava dizendo, né, que são para as pessoas que contribuem, né, a gente tem aquele outro que é o BPC, que muita gente não sabe. Como eu disse, às vezes eu saio dando palestra para a comunidade e eu vejo muitas pessoas nessa situação, tá? Que não sabem que tem o direito. E quando eu falo assim, olha, procura o CRAS, né? Que a gente fala, o CRAS é onde a pessoa vai lá, faz o cadastro na assistente social, que a gente fala que é o CAD único, né? Precisa fazer o cadastro. Mas é só para a pessoa da baixa renda, tá? Só lembrando isso. Sim, isso que eu queria lembrar. Isso eu queria lembrar. O BPC está mais voltado para pessoas para baixa renda. Deixa eu fazer uma lembrete aqui. Eu soube que o Instagram avalia os coraçõezinhos que a pessoa aperta aqui no Instagram durante a live. Se estiver gostando da live, gente, clica aí no coraçãozinho, porque diz que o Instagram considera isso. Considera esses gostei, gostei, gostei. Então, e fiquem à vontade para fazer perguntas, gente, se vocês tiverem algumas dúvidas, né, doutora? Doutora, então... Aproveitar, né, doutora? É super importante, nossa, muito importante tudo isso que nós estamos falando. E, doutora, a aposentadoria, ela também não existe só um tipo, né? A gente falou em aposentadoria por invalidez, mas existem outros tipos de aposentadoria, né? Sim, é o que eu ia falar assim agora, né? Aproveitando quando você me falou que perde a visão, perde a audição, né? Tem muita gente que não sabe da aposentadoria do deficiente, tá? A aposentadoria do deficiente, ela existe de dois tipos. Tem a aposentadoria por idade do deficiente e tem a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vamos dar um exemplo, tá? Um homem, ele consegue, na aposentadoria por idade, ele conseguiria se aposentar 5 anos mais cedo, tá? Na aposentadoria por idade. Então, vamos dar um exemplo. Hoje, o homem com 65 anos de idade. No caso do deficiente, tá? Seria com 60 anos de idade, desde que ele comprove os 15 anos, né, de deficiência, tá? Então, muita gente não sabe disso. Hoje mesmo, eu falando com uma cliente minha, né, eu falei assim, olha, tá? Guarda todos os laudos, tudo que você tem e comprove quando que iniciou a sua deficiência. Isso é muito importante, tá? Quando que você perdeu a audição? Quando que você perdeu a visão? Ótimo a senhora falar isso, doutora. Muito importante, uma informação. Oi, querida Ana, várias pessoas aqui entrando, doutora. Pessoas do nosso grupo, do Policonvite Amigos. Doutora, essa informação que a senhora trouxe é muito importante. Então, é bom que a pessoa que, por exemplo, adquiriu uma deficiência como uma surdez, ou mesmo, enfim, um comprometimento, né, também funcional, né, doutora? Um comprometimento funcional que a impeça de estar no mercado de trabalho, que ela guarde, ela anote, faça um histórico, né, disso.
Isso, é que eu falo assim, é guardar os laudos médicos, né? Então, assim, por exemplo, fiz uma cirurgia, né? Então, guardar e pedir o prontuário médico. Eu sempre falo, pega o prontuário médico no hospital, né? Uhum. Eles têm a obrigação de fornecer o prontuário médico, que é todo o seu histórico, onde vai comprovar a cirurgia que você fez, né? Onde tudo que aconteceu e guardar para comprovar o início daquela deficiência. Por que eu falo isso? Importante. Ninguém faz isso, tá? Só que aí Ninguém quando a gente faz, é chega, verdade. ninguém faz. Eu tenho uma dificuldade com a aposentadoria por deficiência. Tenho uma grande dificuldade. Porque quando É, eu peço para eles, eu peço os laudos, que eu falo, olha, eu preciso comprovar quando se iniciou. Eles não têm. E hoje mesmo eu atendi uma que ela falou assim, doutora, a minha deficiência é de 1997, né? O dela disse que ela tinha perdido a visão. 1997, ela falou, eu não vou conseguir, eu não tenho mais nada. Eu falei, olha, tenta ir no hospital e pedir o prontuário médico, né? Porque aí lá vai uhum. contar toda a cirurgia, que ela tinha tirado o globo ocular, né? Ela é monocular, no caso, essa cliente. Eu falei, porque você precisa comprovar quando iniciou a deficiência, porque eles conseguem se aposentar mais cedo e eles não sabem. Nossa, Por quer exemplo, dizer, numa aposentadoria por tempo de contribuição, uhum. eles conseguem se aposentar com 100%. É um valor alto, né? Nossa, que bom. 100% é ótimo, excelente, né, doutora? Então, E, não doutora, sabem. isso se aplica também para pensão, essas regras para pensão por invalidez? Não. Pensão por morte, que você fala? Não, pensão por É, morte é totalmente diferente, né? Pensão por né? morte é quando a esposa, É né, só. falece, né? Aí você tem direito, ou o esposo, né? E Aí essa. você tem direito a receber, no caso, ou a aposentadoria, né? Ou se ele não era aposentado, aí faz o cálculo do É, salário, quanto que ele está contribuindo. eu me Então, refiro são ao regras. fato de, por exemplo, uma pessoa ter uma doença autoimune grave, essa doença está no rol de moléstias graves, e ela ainda, digamos, não está aposentada ou não tem nenhum tipo de benefício, e o seu pai ou sua mãe, enfim, alguém vem a falecer, e se essa pessoa teria direito a uma Ah, pensão. sim. Então, assim, quando é comprovada a deficiência, né, daquela pessoa, e ela dependia do pai, da mãe, né, por exemplo, por conta, aí Uhum, ela recebe a pensão de forma vitalícia, tá? De uhum. forma, quando eu falo vitalícia, até a morte. Porque, assim, hoje mudou-se muitas regras da pensão por É isso que eu morte, ia falar, doutora, tá? mudou um pouco, né, com a regra, mudança da Então, Previdência, né? isso mudou muito. Então, antigamente, a pessoa falecia, quem sobreviveu recebia a pensão de forma vitalícia. Hoje já não. Hoje tem uma tabelinha, depende da idade daquela pessoa, né? Uhum. Então assim, faleceu e o sobrevivente tinha 20 anos de idade quando o cônjuge faleceu. Aí ele vai receber por um período só, não de forma vitalícia como era antes. Não de Ele forma teve. vitalícia, né? Mas, isso, mas quem tem a deficiência, tá? Que é incapacitado, que tem comprovada a deficiência, essa pessoa recebe de forma vitalícia, tá? uhum. Por isso também é importância, tá? Estando também naquele rol de moléstias graves, a gente também já pensa na patologia de outra maneira, né? Já vê, né, de outra maneira, Isso. né, doutora? Porque Eu apesar, vejo que ajuda bastante, viu? Ajuda. eu acho que vai ajudar e vai colocar a doença como ela é, né? Como de fato ela é. Ela tem um potencial grave, cientificamente ela é reconhecida assim, né? Então é justo que ela seja enquadrada. Eu falo que ajuda bastante porque eu vou dar um exemplo, né? Quando ela não está naquela lista, né? A gente dá entrada no INSS, o INSS já vai negar. Ele vai Vai, falar né? assim, não está na lista, né? Uhum, Acabou. E aí eu vou ter que ir para o judicial, a gente fala uhum. judicializar, né? E como eu Judicializar. judicializo, eu tenho que tentar mostrar que aquela doença ela incapacita da mesma forma que aquelas outras doenças que estão na lista.
entendeu? Entendi, Só que aí é doutora. um processo longo, né? É um processo que aí vai 2, 3 anos, que a pessoa fica lá, ela precisa, gasta muito com remédios, né? Medicação, hospital, né? Sim, Exame. E aí, às vezes, não tem condições para pagar, porque o custo é é muito alto. E se ela muito alto. tivesse recebendo o benefício, né? Ela conseguiria estar buscando, né? Já, O, já seria em outro patamar, né, doutora, a solicitação, né? A doença já estando relacionada ali como moléstia grave, né? sim, sim, porque é que eu falei, entra no INSS, se tivesse lá na lista, ficaria muito mais fácil, né? Com certeza, né? Com certeza. E para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, doutora, e que muitas vezes precisam se afastar, quando elas não têm esse reconhecimento, também é mais difícil, né? A gente sabe, por exemplo, às vezes a policondrite, ela ataca, por exemplo, ela afeta, né, olhos, nariz, ouvido, traqueia, árvore brônquica, coração, né, válvulas cardíacas. Então, nós temos casos, por exemplo, de manifestações oftalmológicas que deixam a pessoa muito debilitada. Aí disseram assim para uma pessoa conhecida nossa, não é conjuntivite, não é contagioso, então você tem que trabalhar, né? Você tem que vir trabalhar. E Sim, não, não sim, é? E é uma questão que é, não é, porque a policondrite pode dar episclerite, uveíte, que são inflamações graves, que se não tratadas podem inclusive levar à cegueira. E são muito sim. dolorosas, né? Ó, temos aqui uma pergunta. Doutora Fernanda, quando o paciente chega a falecer e não é casado oficialmente, só tem uma eu acho que a pergunta está cortada. Se você puder, meu nome é Elini. Eu acho que eu já sei mais ou menos qual que é a pergunta, né? E quando não é casada no civil, se tem direito, porque isso aí chega muito pra gente, né? Ah, mas eu não Sim. era casada no papel, no civil. Mas a união estável que é aquela quando as pessoas moram juntos, convivem juntos, né? Ela é uma forma de você ter direito a receber a pensão por morte, tá? Ah, Você sim. tem que comprovar. Muitos vêm também, né? E eles têm essa dúvida quando eu vou dar as palestras. Qual que é o problema disso, né? Eu sempre falo, gente, quando é união estável, vai no cartório, faz o reconhecimento da união estável, tá? Fica muito mais fácil quando for dar entrada na pensão por morte. Por Uhum. quê? Chega lá no INSS, o INSS você fala assim, ah, mas eu morava com ele, eu tinha 3 filhos. Aí você leva 3 certidões de nascimento, né? Uhum. Aí o INSS fala assim, ah, mas quem me garante que vocês moravam juntos? Você poderia ter os Ah. 3 filhos, mas não estar juntos, né? Aí ele fala, me traga documentos que comprovem que vocês moravam juntos, né? E Que a pessoa não coisa. tem. Não tem. Aí você tem que levar comprovante de endereço, cada um no nome, né? Uma conta de água no nome de um, uma conta de luz no nome do outro, né? Ou comprovar a conta corrente junta, ou imposto de renda colocar o outro como dependente. Mas ninguém faz isso. E aí você tem que tentar comprovar a união estável. É difícil. Ah, tá. É É isso mesmo muito que ela falou aqui. difícil. São só juntos têm direito à aposentadoria por morte. É isso que ela estava perguntando Pensão por realmente. morte. Isso. Tem direito, mas já adianto. Tem que comprovar, é difícil, porque tem que ter documento comprovando que estavam morando juntos. Por isso que Tem eu que sempre comprovar, recomendo. né? Eu recomendo, quem tem união estável, faz o reconhecimento no cartório, é só ir lá no cartório, faz o reconhecimento, ou sair uma declaração, né? Vem, pega a certidão e guarda, tá? O dia que aconteceu alguma coisa, pelo menos tem como comprovar que moravam juntos, tá? Que Não, tinha união imagine, estável. entendi. Não, Enil, Elini, entendemos sim sua pergunta. Ela está dizendo, desculpe, o celular não ajuda. Não, querida, não tem problema nenhum. Deu para entender tranquilamente sua pergunta. Doutora, eu estava vendo aqui, essa questão, por exemplo, do FGTS, a pessoa com doença autoimune tem direito de liberação do FGTS diante de um diagnóstico desse?
Então, o FGTS, aí tem uma lei própria do FGTS. Por isso que eu falo assim, cada área tem a sua lei. Então, assim, quando você pega a lei do imposto de renda, é uma coisa, aí tem a É lista das um. doenças. Quando você pega a Previdência, ele tem uma lista de doenças, tá? Quando você pega a lei do FGTS, ele tem uma lista de doenças. A lei do Ah, tá. FGTS, eu já não vou saber dizer, mas ela segue também a lista do INSS, a Lei 8.213, que a gente fala, tá? Lá também, mas é uma lei própria do FGTS. Ah, E, entendi. por exemplo, uma pessoa com câncer, né, em estado terminal, por exemplo, ela consegue Uhum. fazer o levantamento do FGTS, tá? Desde que comprove, né, o estado terminal. Aí ela consegue, se o FGTS tem um valor de FGTS, ela consegue fazer esse levantamento. Ah, tá, mas ela tem que ter essa comprovação, né? Aí a gente volta ao que a senhora De falou em novo, relação à importância de fazer um histórico, né, doutora? a importância do laudo. É o que eu sempre falo Uhum. assim, laudo médico, né? Isso é muito importante. Por isso que eu sempre falo, a pessoa ela vai no médico, ela não guarda os documentos, né? Ela vai lá, faz uma ressonância, vai lá, faz uma tomografia. E isso, com o passar do tempo, ela não guarda, e aí fica muito mais difícil quando a gente vai entrar com a solicitação dos direitos, né? Dos É benefícios, para por exemplo. tudo, né, doutora? Para tudo, né? As Sim. pessoas realmente não fazem esse histórico, esse guardar o laudo, pedir o laudo ao médico, né? Pedir Sim. o laudo. E hoje a gente sabe que o laudo ele tem que vir com CID, né, doutora? Tem que estar tudo bem Sim, detalhado, né? Não é só o nome da doença, tem que ter o CID, não é isso? sim. Infelizmente, né, eu vou falar os maus que eu padeço aqui no escritório, né? Eu falo assim, laudo bom, laudo ruim, né? Às vezes É vem isso. uns laudos aqui, né? E eu falo assim, ai, com esse laudo não consigo fazer nada, né? E aí eu falo assim, volta no médico, pede para ele melhorar esse laudo. Até mesmo porque os médicos não têm essa formação, né, que eu acho que né, eles também deveriam ter uma formação para isso, de saber como elaborar um laudo, Como até elaborar para um a gente laudo? conseguir apresentar no INSS, apresentar, por exemplo, para um FGTS, ou para uma isenção de imposto de renda. Acontece de Uhum. vir laudo aqui para mim sem o CID. E aí, aí dificulta, né? Eu Aí falo dificulta nisso um porque pouco a frente. a gente sabe que realmente o laudo tem que ser um laudo bem consistente, bem formulado, com todos os detalhes, com o CID, né? Hoje em dia nós temos também a CIF, né, doutora, que é a classificação, né, Sim, internacional de funcionalidade, que também já vem sendo utilizada para perícia, né, bem, ela vem do sendo utilizada trabalhador. por isso. Inclusive, na perícia da aposentadoria do deficiente, utiliza-se muito a perícia social. Então, quando, por Uhum, exemplo, eu tenho, vou dar um caso aqui, eu tenho de deficiente auditivo, né? Eles uhum, passam pela perícia médica e eles passam pela perícia social também, que precisa uhum. ter o convívio social dele, né? O que aquela deficiência interfere na vida dessa pessoa, né? Seja no trabalho, na vida cotidiana. Então, assim, por exemplo, numa aposentadoria do deficiente, se utiliza muito, tá? Até mesmo na auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, para você ter uma ideia, quando a gente pede a perícia, quando eu judicializo, eu peço a perícia social também. Eu não peço só a perícia Ah, médica, tá. eu peço a perícia social também, né? É, Então, senhora, vamos dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, do monocular, né? sim. Pega uma pessoa que perdeu a visão, né? Ela tem as suas limitações, né? Como que Sim. ela vai conseguir, na vida cotidiana dela, né? A gente fala de limitações, por exemplo, no caminhar, em pegar um ônibus,
né? Ela Sim, tem as suas sim, dificuldades, então, não só o monocular, mas tem, né, o auditivo, né? São vários tipos de limitações. sim. O convívio dela na vida cotidiana dela mesma, né? É, Então, ela não precisa é. de um teste. Aí a senhora pede, além dessa perícia, a perícia convencional, a senhora pede também uma perícia A perícia social. Isso, eu social sempre também, peço. né? E Social também. aí, e ajuda nesse sentido de compreensão dessa funcionalidade, né, doutora? Isso mesmo, tá? É, re- e, doutora, por exemplo, no que se refere a doenças raras, existe alguma coisa específica? Porque nós temos um universo de muita desinformação, né, em relação às doenças raras, né? As doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil, né? Então, é o caso da policondrite e de outras doenças autoimunes raras, né? Então, essas doenças ficam um pouco esquecidas, né? E quando a gente fala em direitos, isso fica maior ainda, mais difícil ainda para essas pessoas acessarem, né? Existe alguma coisa voltada para isso, pensando nisso, ou é só mesmo a Então, judicialização à via, doutora? judicialização. Infelizmente, como disse para você, né, tem muitas doenças raras que não estão naquele rol, né? Como eu Uhum. disse, tem diversas, quando a gente fala do lúpus também, né? Sim, É outra também doença que não tem na lei. Então, a gente tem que ficar tentando enquadrá-la, né? Tentar certo. mostrar que são doenças também que são incapacitantes, né? Uhum. Como as demais, né? Então, assim, de Sim, fato, é um pouco difícil, porque, como eu disse para você, quando chega no INSS, o INSS, ele, assim, é muito letra de lei que a gente fala. Se está na lei, uhum, está na lei. Se não está na lei, acabou. Né? Não, aí uhum, tem que judicializar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o BPC. O BPC sim, fala assim, para quem ganha até um quarto do salário mínimo. Passou de um quarto do salário mínimo, não tem direito ao benefício. Mas existem nossa, casos e casos, né? Então, por sim, exemplo, se você pega uma pessoa e você pega lá 3 pessoas na casa que tem uma renda de um salário mínimo, você divide e sim, dá mais que um quarto do salário mínimo. Só que essa pessoa paga aluguel, tem medicação, alimentação, né? sim, Energia, claro, água, nada. Então, assim, aí, só que o INSS, por exemplo, fala assim, não, passou de um quarto, acabou. O que a gente tem que fazer? Judicializar. A mesma coisa verdade. com doenças raras, né? A lei fala que são essas doenças aqui, né? Que tem isenção de carência, por exemplo. Se não está aqui, acabou. Aí chega para a gente tem que judicializar. E aí é aquele processo que demora, porque quando você vai para o judicial, Com né, certeza, vai né? demora, vai marcar uma perícia, ainda mais agora com a pandemia, foram canceladas inúmeras perícias, né? Com E aí estão certeza. tentando remarcar agora. Agora imagina, eu vou dar um exemplo, eu tenho uma cliente, ela está com câncer, ela tem um tumor na cabeça, né? Nossa, Desde o ano passado, eu pedi urgência para marcar a perícia dela, conseguiu se marcar só agora em março. Então, assim, nossa, isso tudo é terrível, né? assustado. Agora, É imagina, é uma verdade. pessoa que tem condições financeiras, tomando medicação, né? É difícil, né? E Muito ainda tendo que difícil. aguardar processo judicial quando ela poderia ganhar já direto no INSS, né? É complicado. E Bastante, para doutora. doenças raras é mais difícil ainda, né? Com certeza, são doenças muito pouco conhecidas, muito pouco valorizadas. Doutora, eu lembrei agora de uma questão assim, a quitação na casa própria. Por exemplo, geralmente esses contratos de casa própria, de financiamento, eles prevêem, quando a pessoa pode adquirir uma doença grave, por exemplo, ela pode Sim, solicitar, né? Ela pode sim, solicitar a quitação, não é? Por exemplo, pode sim. Uma invalidez total, uma pessoa que tem uma invalidez total e permanente, sim, tá? Aí é como eu digo assim, aí a gente entra um pouquinho na esfera civil, né? Tem que dar, uhum, aí eu sempre falo assim, verificar o que está no contrato, o contrato, por uhum, exemplo, de um financiamento,
mas é isso mesmo. Não Muitas é? pessoas não sabem. Mas no caso Não de sabem. uma pessoa que se encontra uma invalidez, né, e permanente. A invalidez, quando eu falo invalidez, a gente sempre pensa permanente, tá? Que a gente chama de É. total e permanente. É isso mesmo. É, porque esses contratos, eles preveem isso, né? E as pessoas quase nunca Sim, atentam para isso, né? Mas aí a gente volta de novo à necessidade da comprovação, né? A importância do laudo, porque tem um prazo para isso, quer dizer, tem que ser anterior, tem que ser posterior ao contrato, não é isso? é isso. Aí, é por isso que eu falo, é cheio de detalhezinhos, né? Não é? É igual É no verdade. INSS, é que nem eu falo assim, ó, no INSS é assim. Lembra que eu falei, ele é uma seguradora? Lembra quando eu vou Uhum. dar palestra, eu tenho que associar um carro, né? Suponha que hoje, tô lá, tô sem seguro. Aí bati o carro. Aí eu vou querer fazer um seguro para conseguir É. cobrir o carro que eu bati Já antes de bateu, né? ser segurada. Agora vamos para É. o INSS. É a mesma coisa. Suponha que não estou pagando, tá? E Uhum. aí me surge uma doença grave, né? E aí eu falo, opa, surgiu a doença grave. Deixa eu começar a pagar INSS para conseguir receber o auxílio doença. O que o INSS vai falar? Opa, você já estava doente quando você entrou com o Entrou. pedido, É entendeu? anterior. Então, É. é aquilo que eu falo, é igual ao seguro, né? Então, quando você já entra doente com um problema, né? Aí eles não querem. Então, é sempre depois que você fechou, né? Fechou o contrato, ou fez o seguro, quando isso acontece após o fechamento, né? É, não, Então, são informações que as pessoas não têm e que elas têm direito, né, doutora? Mas a sim, comprovação é fundamental, porque sem isso fundamental. você não tem nem como dizer que, ah, não, eu adquiri essa doença depois. Tá, mas como? Né? Cadê o documento? Né? Sim, Onde está o laudo, né, doutora? Que diz isso, e né? aqui acontece muito isso, muito. Eu preciso que você Imagino. comprove o início da doença, o início da lesão, o início do acidente, né? Tudo isso a gente precisa, as pessoas não guardam, não guardam. É, E doutora, mudou muita coisa com a mudança da Previdência? Mudou muita coisa de mudou, benefícios? mudou muita coisa, Para principalmente o pior, né, cálculo. doutora? Para pior. Para pior, né? Por isso que eu falei, lembra que eu conversei com você hoje? Eu falei, nossa, mas é uma live que a gente consegue falar tudo, porque é muita coisa, muita coisa. É muita Mas, por coisa, né, exemplo, doutora? eu falo assim, eu brinco muito, o pessoal, eu faço muito cálculo de aposentadoria, né? Então, as pessoas vêm aqui, elas acham que mudou só o tempo de contribuição e a idade, né? Eu falo, se Aham. vocês malham, sabem que, na verdade, o pior mesmo foi cálculo de aposentadoria. Não é o Ah, tempo de contribuição, é o cálculo. Vou dar um ah, exemplo, tá? sim. Antes da reforma, como que era feito o cálculo? Chegava-se 80% das maiores contribuições que você teve, né, durante todo o período contributivo, pega-se 80%, a partir do ano de 1994, tá? Até a data que você vai querer se aposentar, tirava-se 80% das maiores e descartava os 20% das menores. E aí Uhum, chega-se numa média, tá? uhum. Chega numa média e aí que começa o cálculo de aposentadoria, Pois é. tá? Hoje, com a reforma, não mudou. Hoje não tem esse descarta 80%, descarta 20% e pega 80%. Hoje não, pega tudo. Pega as Uhum. menores, as maiores, e aí chega numa média. Qual que é o problema de quando você pega a menor e junta no cálculo? A sua Sim, média vai lá para baixo. para E baixo. aí a média diminui, aí começa o cálculo de aposentadoria. Entendeu? Puxa vida. Doutora, por É, incrível que pareça, estamos chegando quase no finalzinho da nossa live. Como a hora voa, né? É impressionante, né? É impressionante. Não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, gente. Vocês têm alguma pergunta? Estamos no finalzinho. Doutora, alguma consideração final que a senhora gostaria de fazer? Gostaria de deixar seu site, seus contatos, por favor, e-mail, de que maneira as pessoas podem lhe encontrar, né? Se quiserem.
tirar alguma Tá. dúvida ou mesmo contratar seu serviço. Tá, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Ah, imagina, prazer todo nosso, doutora. Prazer todo nosso. Acompanho já, venho acompanhando aqui pelo Instagram o seu trabalho, e assim, com muita admiração, muito respeito por seu trabalho, porque é um trabalho direcionado, muito importante para pessoas que vivem nas condições em que nós vivemos com uma doença autoimune. É muito importante ter profissionais que pensem no direito para a saúde, né? Isso, então, eu gostaria de agradecer. Uma coisa que eu gostaria também de passar para as pessoas, né, que eu falo muito, procurem seus direitos, né? O pessoal vai no INSS, né, ou no INSS, ou vai tentar a isenção de imposto de renda, ou vai tentar uma medicação, né, que às vezes vai lá tentar aplicar um medicamento no postinho e é negado, ou não tem um medicamento, né? Eu sempre falo o seguinte, vai atrás, corra atrás dos seus direitos, porque muitas vezes você não ganha ali, mas quando a gente judicializa, né, eu falo que os juízes são muito humanos, né, então vê muitos casos, então eu falo assim, vem a interpretação da lei, né, É verdade. então às vezes a pessoa ela perdeu lá no INSS, ela deixa quieto, eu falo não, vá atrás dos seus direitos, né, você tem o direito e você consegue, né. Então, é um recado que eu queria deixar para as pessoas buscarem informações, procurarem os seus direitos. Olha, doutora, desculpe, tem uma pergunta aqui, não sei se tomara que dê tempo. Perdi a audição unilateral, granulomatose de Wegener. Tenho direito ao pecúlio? É pecúlio. E o pecúlio no INSS, tá? Olha, o pecúlio é algo um pouquinho mais complicado, porque o pecúlio, na verdade, já não existe mais, tá? São regras da lei antiga. No caso, para essa pessoa que tem a perda auditiva unilateral, eu recomendo a aposentadoria do deficiente, tá? Inclusive, eu tenho um cliente que esses dias passou por perícia, inclusive, e deu um grau moderado para ele, tá? Deu grau moderado, porque, assim, na aposentadoria por tempo de contribuição, tem grau leve, moderado e grave, né? E aí, dependendo de onde ele cai, ele consegue se aposentar mais cedo. Então, no caso dele, ainda até foi bom, entrou no grau moderado, né? Então, ela pode solicitar, não o pecúlio, é a Cláudia, ela pode solicitar a aposentadoria, doutora? Então, aí teria que fazer um cálculo e ter essa pessoa, sim, mas a aposentadoria do deficiente, com certeza. Entendi. Pela sequela, né? Do deficiente por conta da perda auditiva. Nós temos pessoas com policondrite na mesma condição. A granulomatose é uma patologia bem parecida com a policondrite, tem muita similaridade. Obrigada, sou de Tubarão, Santa Catarina. Imagina, Cláudia, a gente que agradece sua presença aqui, de Tubarão, Santa Catarina. Muito bem-vinda. Legal. Doutora, seus contatos, por favor, eu tenho medo do Instagram derrubar a gente aqui de repente. Tem a página do Facebook, que é a professora Fernanda Coutinho, né? Lá eu falo muito dos direitos, né? Coloco bastante postagem. A professora Fernanda Coutinho, e a gente também tem a página do escritório, né? Que é coutinhonunes.com.br, né? Essa é a página do escritório. E aqui no Instagram? Aqui no Instagram? Também. Tem professora Fernanda Coutinho, tá? Tem que colocar professora Fernanda Coutinho ou do escritório, Coutinho Nunes. CoutinhoNunes.adv, né, doutora? ADV, isso. .adv, eu gravei. Eu gravei. Olha, a gente está no finalzinho, porque faltam, acho que, pelas minhas contas, 3 minutos. Mas só tenho a agradecer, doutora. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outras lives, conversar sobre outros temas. São temas de muito interesse, que ajudam muito a esclarecer um pouco dessas dúvidas que a gente tem em relação a benefícios previdenciários, as demandas, as sequelas da nossa patologia, na nossa vida funcional, trabalhista, né? Medicamentos, ainda mais quando a gente fala em doença rara, né? Só tenho a agradecer. Tem pessoas entrando aqui. E dizer que ficamos à disposição, doutora, para que a senhora precisar, agradecer sua presença.
uma exposição super esclarecedora, eu acho que tirou bastante dúvidas, né? E a gente vê que realmente, no que se refere à doença autoimune, a gente tem aí muitas demandas e muitas vezes tem que criar situações para que elas aconteçam, né, doutora? Não está tudo dado, não está tudo colocado, né? Não existe uma lei específica para esse segmento. O que existe é caso a caso que tem que ser avaliado, né? Considerando as sequelas e não somente, digamos, o CID da patologia, não é isso? Isso, eu sempre falo assim, tem que verificar a incapacidade para a atividade que essa pessoa está exercendo, né? Então, é a doença junto com a incapacidade que essa doença causa para essa pessoa. Então, é Certo, essa análise que a gente faz. certo. Doutora, muito obrigada. Estamos à sua disposição. Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. Tenho a agradecer a todos, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, com tanto carinho, fazendo perguntas, assistindo. Estamos à disposição. Essa live vai ficar salva no nosso IGTV, no nosso Instagram do Policondrite Amigos. E seguimos aqui firmes e fortes à disposição, sempre à disposição para trazer esclarecimento e difusão de informação sobre essa patologia. Muito obrigada, sim, doutora? Obrigada a todos. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, nosso carinho. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.